Olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está estudando. Espero que esteja bem de saúde junto aos seus amados. Vamos lá. Uma das unidades temáticas da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino de Ciências, é Matéria e Energia, que envolve o estudo dos materiais e suas transformações. O objetivo é a construção do conhecimento sobre a natureza da matéria e dos diferentes usos da energia, que futuramente dará condições para você entender a relação desse conteúdo com o sistema produtivo e seu impacto na qualidade ambiental. Ou seja, a multiplicidade dos produtos variados feitos nas indústrias são necessários para a economia de tempo, por exemplo, mas podem ser também prejudiciais para a biosfera. O uso de inseticida, um exemplo, mata as pragas, mas contamina os alimentos, prejudicando os outros seres da cadeia alimentar. E outros, como a construção de eletrodomésticos que facilita as tarefas domésticas, mas quando não funcionam mais, são descartados e vão aumentar a quantidade de lixo no ambiente e muitos outros que vocês podem identificar no cotidiano de você. Vamos começar o nosso estudo de ciências utilizando o livro 2, que identifica a composição da matéria e suas transformações. O objetivo principal do primeiro capítulo é mostrar que a química está muito presente no nosso dia a dia e que nem percebemos a sua presença. Quando você compreende os conhecimentos básicos da composição da matéria e não simplesmente memoriza conceitos, adquirirá o entendimento necessário para assimilar o conteúdo do próximo capítulo, que será Matéria e suas transformações. Vamos fazer uma breve revisão do primeiro bimestre. Nós estudamos astronomia, dentro disso, a formação do universo e do sistema solar. Alguns conceitos e definições sobre astros, estrelas e galáxias, aspectos da história e da evolução do pensamento astronômico. Estudamos também a estrutura da Terra, as camadas, a litosfera, hidrosfera e a atmosfera. Você terá como apoio 2 pequenos vídeos inseridos entre os slides. Um para relembrar a teoria do Big Bang, que fala sobre a formação do universo e, consequentemente, de toda a matéria que existe nele, e o outro para tornar mais visível algumas situações do cotidiano onde ocorrem misturas, como, por exemplo, quando você está fazendo um suco, quando você toma água mineral. Então, você está fazendo também um bolo, então, várias situações. É só um pequeno exemplo que eu coloquei nesse vídeo. O universo é formado por um número incalculável de estrelas, contida em bilhões de galáxias. Essa enorme quantidade de matéria e energia teve origem há pouco menos de 15 bilhões de anos, quando ocorreu o Big Bang. Esse evento primordial liberou uma quantidade incomensurável de energia que se transformou rapidamente em grãos de matéria. A matéria se organizou gradualmente, à medida que o universo esfriava. Após 300 mil anos, apareceram os primeiros átomos de hidrogênio e de hélio. Passaram-se outros bilhões de anos para que os átomos se agrupassem e formassem nuvens de gás, estrelas e galáxias. 9 bilhões de anos mais tarde, bilhões de galáxias existiam no universo. Dentro de uma dessas galáxias, nasceu o nosso sistema solar. As imagens que coloquei no vídeo são do seu livro. Fiz isso para facilitar o seu acompanhamento. Coloquei também na seta vermelha as páginas correspondentes. Vou fazendo a leitura e explicando alguns conceitos que aparecem. Página 3. Classificação dos materiais.
Na imagem de abertura, você observou que o nosso planeta está envolto por uma camada de ar composta de uma grande variedade de gases chamada atmosfera. Desses gases, o nitrogênio e o oxigênio são os mais abundantes e são também encontrados no ar atmosférico. Assim como a atmosfera e o ar atmosférico são formados por diferentes gases, eles são considerados mistura. Aqui nós temos um conceito de matéria, né, que eu vou dar uma melhoradinha para vocês. A maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecido como substâncias. A água da chuva, por exemplo, é formada, além da água, pelas substâncias presentes no ar atmosférico, também gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, entre outros. Já a água do mar é uma mistura de sais e água. Nós temos aqui também um conceito de matéria no livro de vocês que está falando, pode ser definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quanto menor for a distribuição da massa em um determinado volume, mais denso será o material. Ou seja, para uma mesma massa, quanto menor o volume, maior será a densidade do material. É como colocar um barquinho feito de papel alumínio, por exemplo, em um recipiente com água. Ao colocar o barquinho sobre a água, observa-se que ele flutua. Isso ocorre porque a massa está distribuída em um volume grande. Com isso, a densidade dele acaba sendo menor que a da água. Porém, ao amassar o barquinho e transformá-lo numa bolinha de papel alumínio, sem deixar dentro, observa-se que a bolinha afunda. Como ela está amassada, ela acaba ocupando um volume menor, mas também a mesma massa do barquinho. Mas mantém a mesma massa do barquinho. Dessa forma, tendo em vista que a massa está distribuída em um pequeno volume, a bolinha se torna mais densa que a água e afunda. Ainda aqui na página 3, nós vamos ver o conceito de mistura. Aqui um exemplo. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas, dizemos que há uma mistura. A maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, é classificada como uma mistura. Então, aqui embaixo eu coloquei um esqueminha para vocês. Quando duas ou mais substâncias se agrupam, nós temos uma mistura. Ou, se for dar um conceito, mistura é qualquer sistema formado por duas ou mais substâncias, denominadas também componentes. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando observamos apenas uma fase da mistura, nós temos uma mistura homogênea. Seus componentes têm um aspecto uniforme. Toda mistura homogênea também é uma solução. Nós vamos observar apenas uma fase. E o que é fase? É cada parte uniforme que compõe uma mistura. Aqui nós temos um exemplo de açúcar e água. Nós não conseguimos observar onde está o açúcar e onde está a água. Os componentes de uma mistura também podem ser classificados como soluto e solvente. O soluto é o componente sólido e o solvente é o líquido, geralmente a água, mas pode ser também o álcool, a acetona, depende muito do tipo de soluto. Por exemplo, o óleo não se dissolve na água, mas se dissolve em uma solução de sabão. Outro exemplo de mistura homogênea, nós temos o café com leite. O café preto, quando você mistura com o leite branco, você não vai saber diferenciar onde está o café e onde está o leite. Você vai ver agora uma parte uniforme, que apresenta só uma coloração, que não é preto nem é branco. O suco de laranja também, que você mistura água mais laranja, o sumo da fruta. Mas um detalhe, nós vamos ver que existem algumas substâncias que parecem ser homogêneas, mas se forem vistas com lentes especiais, como do microscópio, nós vamos ver que elas são heterogêneas.
Um exemplo seria o leite líquido, né? O leite que vai apresentar substâncias como proteínas, como vitaminas, então seria classificada como uma substância, uma mistura heterogênea. O sangue também, o nosso sangue, apesar de nós olharmos ele ser vermelho, mas se olhar ao microscópio, nós vamos ver que ele apresenta também células diferenciadas dentro, misturadas no plasma. Então, seria uma substância heterogênea, mas olhando visualmente, nós não podemos observar as fases da mistura. Então, nós, olhando, podemos classificar como uma substância homogênea. Quando observamos uma mistura e podemos identificar claramente as fases da mistura, o soluto e o solvente, nós temos uma mistura heterogênea. Todas as substâncias são formadas por elementos químicos, incluindo os componentes do nosso organismo. Confira aí na imagem os elementos químicos presentes no corpo humano. Nós vemos vários: fósforo, cobalto, cromo, sódio, cálcio, porque nosso corpo é formado por matéria e a matéria é formada por elementos químicos. Nós vimos lá no videozinho, estudamos anteriormente, que o universo foi formado por partículas que deram origem aos átomos e os átomos se unem para formar moléculas e as moléculas formam a substância. Como o nosso corpo também é matéria, só que matéria orgânica, ou seja, matéria do organismo, nós também apresentamos átomos formando as nossas células e o nosso corpo. Na página 4, nós continuamos o estudo sobre substância. Substância é todo material que pode ser representado por uma fórmula, pois tem composição química, é formada por elementos químicos. Esses elementos podem se combinar e, assim, formar substância, das quais você certamente já ouviu falar. Você lembra do gás carbônico presente no ar atmosférico? Esse gás é uma substância formada pela combinação de dois elementos, o carbono e o oxigênio. Para simbolizar os elementos químicos, utilizamos uma ou duas letras. O carbono, por exemplo, é simbolizado pela letra C maiúscula e o oxigênio pela letra O maiúscula. A combinação dessas letras e a indicação da quantidade de cada elemento, que é o número subscrito, representam a fórmula química de uma substância. Veja aí aqui na página como é a representação para o gás carbônico. Nós temos aqui um átomo de gás carbônico ligado a dois de oxigênio, formando o gás carbônico. A fórmula química do gás carbônico indica que ele é formado por um carbono e dois oxigênios. Além de estar presente no ar, o gás carbônico também faz parte da composição do sangue. Portanto, é uma substância que aparece em vários tipos de misturas. As substâncias encontradas podem ser classificadas em substâncias puras ou substâncias compostas. As substâncias puras, elas são formadas por um tipo de elemento químico. Exemplo, o oxigênio na forma de gás, o nitrogênio também na forma de gás, e o magnésio, o ouro, o potássio, todos eles, quando não estão ligados a outro tipo de elemento químico, é considerado uma substância pura. Mas nós vamos ver, como vocês já devem ter visto no vídeo pequeno, que não existe substância totalmente pura. Nós podemos até conseguir, no caso de uma água pura, feita através de um processo chamado de destilação. As substâncias compostas, elas são formadas por vários tipos de elementos químicos. Exemplo, a amônia, que é o NH3, que é gasoso, o gás carbônico, que é o CO2, o ácido clorídrico, HCl, é líquido, a hematita, que é um tipo de mineral, que nós temos o ferro e o oxigênio ligados, formando a hematita, e a liga metálica, no caso de um ácido, do aço inox, formado por ferro, carbono e silício.
Aqui na página 4, você tem um texto pequeno que fala por que a água do mar é salgada. Está falando aí que tem a ver com a formação ainda, né, dos oceanos há milhões de anos, quando a Terra estava em formação. Então, dependendo do solo onde ela se encontrava, vamos encontrar uma grande quantidade de sal, o NaCl, neste solo. Isso pode ocasionar a densidade de sal, a quantidade de sal que nós podemos encontrar naquele solo, formando que está sendo recoberto por água, formando os rios ou os mares. Aqui no caso, ele está falando da água salgada, né? Então, ele está falando aqui que, segundo o governo americano, muitos cientistas, né, que estudaram, eles estimam que seja algo em torno de 50 trilhões de toneladas a quantidade de sal presente nos mares. Se tudo isso fosse retirado da água e distribuído sobre a superfície terrestre, a camada teria aproximadamente 150 metros de profundidade, ou seja, é muito sal. Como cerca de 97% da água do planeta está nos oceanos, dá para concluir que os rios e as chuvas não são suficientes para alterar a salinidade. Vale lembrar que o sal não evapora com a água, por isso a chuva é doce e não salgada, né? O sal é mais denso, ele não consegue evaporar, ele não vai evaporar com a água. Aqui ele fala também sobre uma mistura que a água do mar, visualmente, nós não identificamos as fases da mistura, nem o soluto nem o solvente. Então, visualmente, sem auxílio de lentes especiais, nós vamos classificar a água do mar como uma mistura homogênea. Nós não podemos identificar a fase. Já falei para vocês, a fase é cada parte uniforme que compõe uma mistura. A seguir, você terá os dois pequenos vídeos de apoio que eu falei para vocês anteriormente, que fala sobre a teoria do Big Bang e mostra uma pequena mistura fazendo um suco no nosso cotidiano. Vamos utilizar água, corante alimentício, chaleira, panela de metal pequena, gelo, frasco com tampa, fogão ou outra forma de aquecimento. Mãos à obra. Coloque cerca de 1 copo de água com algumas gotas de corante para ferver na chaleira. Quando a água estiver fervendo, aproxime do bico da chaleira uma pequena panela contendo gelo no seu interior. Observe o que ocorre do lado de fora da panela com gelo. Recolha a água destilada, inclinando a panela com gelo e colocando um frasco bem embaixo de onde as gotas começarem a pingar. Recolha cerca de meio copo de água destilada. Tome cuidado para interromper a destilação antes que toda a água da chaleira acabe. O que aconteceu? A água destilada recolhida após o vapor de água se condensar na superfície fria da panela é incolor. O corante, como o sal no experimento anterior, não passa para o estado de vapor e permanece na chaleira. Mas será que a água que você recolheu é pura? Bom, aí depende do que você chama de água pura. A água de torneira, ou mesmo a água filtrada, contém materiais dissolvidos como cloro ou hipoclorito de cálcio, usado para matar bactérias. E a água mineral?
Se você acha que esta, sim, é que é pura, dê uma olhada no rótulo de uma garrafa de água mineral e confira a lista de substâncias dissolvidas. Compare esta lista com rótulos de águas minerais de outras marcas, provenientes de outras fontes e locais bem diferentes. À medida que a água percorre seu caminho até chegar nas fontes, ela irá dissolver uma pequena quantidade de um grande número de compostos. Na linguagem da ciência, um material puro é aquele que é constituído por apenas uma única substância. Água ou qualquer outro material 100% pura é algo que não existe, embora possamos, com muitos cuidados, Aqui na página 6, só dando um ênfase pelo que eu já falei para vocês, que não existe água pura na natureza, tá? Sem adição de outras substâncias. Nós podemos encontrar água pura apenas em laboratório ou quando nós destilamos em casa, que está falando sobre no videozinho que eu coloquei para vocês. A água pura, ela é uma substância formada exclusivamente pelos elementos hidrogênio e oxigênio, sem mais nenhum outro componente. Então, a água mineral que nós tomamos em casa não é uma água totalmente pura, tá? É uma água potável, nós podemos tomar, porque ela está ausente de alguns tipos de poluição, mas ela não é considerada uma água pura. Aqui na página 6, só dando um ênfase pelo que eu já falei para vocês, que não existe água pura na natureza, tá? Sem adição de outras substâncias. Nós podemos encontrar água pura apenas em laboratório ou quando nós destilamos em casa, que está falando sobre no videozinho que eu coloquei para vocês. A água pura, ela é uma substância formada exclusivamente pelos elementos hidrogênio e oxigênio, sem mais nenhum outro componente. Então, a água mineral que nós tomamos em casa não é uma água totalmente pura, tá? É uma água potável, nós podemos tomar, porque ela está ausente de alguns tipos de poluição, mas ela não é considerada uma água pura. Nós temos também aqui uma imagenzinha falando sobre a mistura heterogênea, que eu já falei para vocês, que é aquela onde nós podemos identificar a fase. Nós vemos aqui o caso da densidade, o óleo e a água. Como o óleo é menos denso que a água, ele flutua na água. E nós vamos falar isso daqui a pouquinho, em outro momento. Na página 6 e 7, nós temos um dos experimentos que nós podemos identificar com o título Fazendo Ciências. Bem, os experimentos propostos, eles são simples e não requerem de um cuidado extremo para a sua realização. Porém, você precisa de concentração máxima para não provocar pequenos acidentes, como, por exemplo, derramar água sobre a mesa. É importante também anotar as informações que você observa durante a realização do experimento, como anotar o dia, a hora, os materiais utilizados, etc., né? Então, não esqueça, a concentração é muito importante para você poder entender o que você está fazendo. Um pequeno detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Vocês encontram em algumas páginas ícones de QR Code e realidade aumentada. Vocês precisam verificar isso daí, eles são muito importantes. Quem não tem, é só baixar pelo aplicativo do Positivo. O Positivo On, ele dá para você esse suporte para você verificar, estar observando o QR Code e a realidade aumentada. Aqui eu acrescentei alguns conceitos para você entender melhor a página 8, que fala sobre solubilidade. Então, solubilidade é a capacidade de um sólido se dissolver em um líquido e formar uma mistura de cores diferentes. O sólido se desagrega, ou seja, ele se quebra em pequenas unidades que se repartem homogeneamente por todo o líquido. A solubilidade depende da natureza do sólido, do líquido e da temperatura. O sal comum, por exemplo, NaCl, e outros sais, eles se dissolvem de uma forma perceptível, que dá para ver na água.
Há sais como o sulfato de bário, que é o BaSO4, que são praticamente insolúveis em água. A maior parte das gorduras se dissolvem em dissolventes orgânicos, como o tricloroetileno, C2HCl3, porém não em água. É só para vocês verem que aquela partezinha de soluto e solvente é importante e a gente precisa de um conhecimento mais específico de química, mas isso vocês vão ter quando vocês estudarem química. Aqui, a diluição de uma solução concentrada. O exemplo aqui são 5 estágios da diluição de nitrato de cobre. Uma solução concentrada de nitrato de cobre, ela é diluída em 9 vezes sua massa de água, fazendo uma parte de 1 em 10 para a solução. A segunda solução é uma diluição 10 vezes maior do que a primeira, fazendo uma parte em 1 em 100, e assim por diante, até que a solução esteja praticamente clara. Então, vejam que esses dois elementos, essas duas fases aí, a gente percebe olhando. A primeira, você percebe uma cor uniforme, porque o que aconteceu? O soluto se dissolveu totalmente no solvente. Mas o que vai acontecendo quando a gente vai acrescentando água? Ela vai mudando de cor, quer dizer que vai dissolvendo cada vez mais a substância, o soluto e o solvente, até chegar numa concentração tão baixa que a gente não percebe que ali tem duas substâncias misturadas. Então, isso quer dizer solubilidade. Agora, a página 8. Leiam comigo. Os materiais podem se misturar completamente ou não. A propriedade que as substâncias têm de se dissolverem ou não em certa quantidade de outra substância, em geral a água, é chamada de solubilidade. O álcool, por exemplo, se mistura bem à água. Portanto, ele é considerado solúvel nela. Já o óleo não se mistura totalmente com a água. Dizemos que é praticamente insolúvel nesse líquido. Podemos afirmar que essa diferença observada nas misturas água mais álcool comercial, uma mistura 3, e água mais óleo de cozinha, mistura 4, no experimento, misturando materiais, ocorre porque o álcool e a água têm características semelhantes. Ao contrário, o óleo e a água têm características bem diferentes, em virtude dessa falta de afinidade química, em que o óleo não se mistura completamente com água, a mistura 4 apresenta aspecto distinto, se comparada à mistura 3. Então, pessoal, isso daí é na atividade fazendo ciências que vocês podem observar esses experimentos. Por ser menos denso que a água, o óleo fica na parte superior. Pela mesma razão, o derramamento de petróleo na água do mar cobre extensas superfícies sem afundar. Ainda é uma vantagem, né? Porque o óleo, ele tem o petróleo, desculpa, ele tem várias misturas ali. Nós já sabemos, nós já estudamos isso quando estudamos as rochas sedimentares. Nós vimos sobre o petróleo. Então, o petróleo ele pode matar muitos animais que estão presentes na água, porque ele acaba se grudando na pena das aves, entrando no sistema digestório dos peixes, dos outros animais, e isso interfere muito na cadeia alimentar. Aqui nós temos também a água é considerada um solvente universal porque ela dissolve quase tudo, mas como nós já vimos, a água não dissolve óleo nem determinadas substâncias, mas na grande maioria ela dissolve, né? Aqui falando sobre densidade, um material flutua sobre o outro se a sua densidade for menor, ou seja, se ele for menos denso, caso contrário ele afundará. Você tem um QR Code aqui que é muito bom para você ver. Você vai ser levado a um pequeno vídeo onde você vai entender bem mesmo essa parte de densidade, de mais denso e menos denso. O que é mais denso que a água, o que é menos denso que a água, por que um afunda, por que outro flutua. Tá muito bom isso aí.
E aqui, para finalizar, eu estou dando como sugestão para vocês fazerem um experimento da página 9 e 10, onde você vai identificar o número de fases de uma mistura. Mas, se possível, faça com a ajuda de algum responsável. Não é que seja perigoso, mas é para você ter toda a atenção do mundo, tá bom? E também tem aqui as atividades da página 10, 11 e 12, que dá para você fazer como atividade da próxima semana. E aí a gente vai se ver a hora que acabar toda essa situação, se Deus quiser. Tomara que não demore muito e a gente vai estudar mais aí fisicamente. Então, um excelente estudo para vocês. E aqui eu me despeço de vocês, obrigada de coração. E para uma fotozinha para vocês não esquecerem da professora Elinete. Tchau, pessoal.